Pessoal, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma aula de processamento digital de sinais. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai começar a matéria nova. A gente vai fazer duas aulas aí de caráter formativo e também informativo sobre redes digitais. Redes aqui, pessoal, não é naquele sentido de redes de computadores, que eu acho que vocês já conhecem bem, mas é no sentido das redes digitais que vão implementar os sistemas que a gente tem estudado. Nós vimos aí, desde o início do semestre, várias representações matemáticas aí, e algumas são possíveis de implementação dos circuitos, dos sistemas digitais que a gente tem estudado. Então nós vimos lá como implementar um sistema através da soma de convolução. Nós também vimos que um sistema podia ser representado por sua transformada Z, na função de transferência, também pela resposta em frequência. Nós vimos que sistemas FIR podem ser implementados tanto na convolução, porque ela se torna computável, como também no que a gente chama de convolução rápida, que é através da FFT, foi o último assunto que a gente viu. E lá atrás, no comecinho, nós vimos também questão de implementação de sistemas IIR, através da equação de diferenças. Nesse caso, como o sistema tem resposta impulsiva infinita, não é possível fazer a soma de convolução, ela não é computável, Ou eu tenho infinitos termos para somar, ou eu tenho infinitos termos para multiplicar dentro da soma de convolução. Então, realmente não é possível fazer dessa maneira, mas é possível fazer através da equação de diferenças na forma recursiva. Na aula de hoje a gente vai explorar algumas organizações distintas desses cálculos, de maneira que me permita fazer esse cálculo com um mínimo de operações, que é algo interessante, ganhos de eficiência, fazer esse cálculo com um mínimo de consumo de memória, que também é algo bastante interessante em aplicações de eletrônica embarcada, e fazer esses cálculos também com o máximo de robustez numérica. Robustez numérica não é algo que a gente normalmente se preocupa muito, porque se eu resolvo um exemplo no quadro, a princípio a gente está trabalhando com representação com precisão infinita, Posso deixar lá todo mundo em termos de um múltiplo de π, ou uma fração racional, ou uma expressão sem chegar numa forma fechada. Então, a princípio, é precisão infinita. No MATLAB, onde a gente tem desenvolvido as nossas aulas, a gente não tem precisão infinita, fora nos cálculos simbólicos, a gente chegou a fazer alguns, mas nos cálculos numéricos dentro do MATLAB a gente tem duas opções. É a precisão de ponto flutuante de 64 bits, com a precisão de 15 casas depois da vírgula. Nós também temos a precisão do ponto flutuante de 32 bits, que, se não me falha a memória agora, dá uma precisão de 7 casas depois da vírgula. Então tem essas duas opções para trabalhar no MATLAB, ponto flutuante de 64 bits, ou double, que vai me dar 15 casas depois da vírgula, ou ponto flutuante de 32 bits, o single precision, que vai me dar uma precisão de 7 casas depois da vírgula. Principalmente no caso do 64 bits, pessoal, a gente tem uma precisão bem maior do que a gente costuma até representar numericamente. Só que, por ser uma precisão finita, a gente encontra problemas. A gente vai encontrar problemas ali de arredondamento matemático, problemas de propagação de erro dos nossos cálculos. Então, tem algumas estruturas que a gente vai estudar que elas melhoram esses problemas. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, no MATLAB, eu consigo fazer as contas 2 vezes mais rápido, e isso é bastante relevante se a gente vai fazer uma simulação pesada, se ao invés de usar ponto flutuante de 64 bits, eu usar ponto flutuante de 32 bits. Porque nos registradores internos do processador, que tem todos 64 bits, se eu falo para ele trabalhar com quantidades de 32 bits, ele consegue processar dois valores ao mesmo tempo. As instruções internas do processador permitem isso. Então, se eu não preciso de toda aquela precisão dos 64 bits, se eu me dou bem com resultados que vão só até a 7ª casa depois da vírgula,
está perfeito para mim fazer os cálculos com single precision. O MATLAB normalmente vai fazer os cálculos 2 vezes mais rápido. Então é um ponto importante. Só que em eletrônica embarcada, mais uma vez, a ideia da aplicação do processamento digital de sinais é em eletrônica embarcada. Na eletrônica embarcada, pessoal, raramente, e eu falo raramente assim só para não dizer nunca, porque nunca é muito forte, você sempre vai achar uma exceção para o nunca. Mas assim, é virtualmente certo que em qualquer plataforma embarcada que vocês trabalharem, não vai ter uma unidade em ponto flutuante. O sistema simplesmente não tem uma FPU. Alguns específicos, como DSPs, tem. Os DSPs, algum deles, tem. Mas ainda assim é bastante raro. Em eletrônica embarcada, o mais comum é vocês terem simplesmente uma ULA, uma unidade lógica aritmética. E numa ULA, vocês só vão conseguir trabalhar com ponto fixo. A precisão de ponto fixo, pessoal, ela é muito menor do que a precisão ponto flutuante. Para começar, os tamanhos de palavras são menores. Existe ponto fixo de 32 bits? Existe, só que não é comum. Nas arquiteturas embarcadas, vocês vão encontrar, na grande maioria das vezes, máquinas de 16 bits. Então vai ser um ponto fixo de 16 bits. Nessa notação de ponto fixo de 16 bits, normalmente um bit vai ser um bit de sinal, que vai representar um valor inteiro normalizado entre mais 1 e menos 1. E os outros 15 bits vão representar uma fração, um valor fracionário. Então, num ponto fixo de 16 bits, a precisão numérica de vocês já cai para 5 casas depois da vírgula e com uma incerteza de 3 nessa quinta casa depois da vírgula, porque o último passo que você tem, que é 2 elevado a menos 15, é de 3,1 vezes 10 a menos 5, ou seja, esse é o passo que você tem, essa já é a incerteza que você trabalha. Então a gente vai perdendo precisão, mas igual eu falo, se a gente está fazendo as contas à mão, quase sempre a gente já arredonda tudo na terceira ou na quarta casa. O problema, pessoal, é que no computador a gente costuma fazer um volume de contas bem maior do que o que a gente faz à mão. Vocês já viram lá que a gente pode trabalhar com uma ordem arbitrariamente alta, para trabalhar com alguns problemas, principalmente em termos de número de amostras do sinal de entrada, a gente facilmente aí chega na casa dos milhões. Então, a hora que eu pego essa precisão, a quinta casa depois da vírgula, e falo que eu vou processar milhões de amostras com um sistema que tem essa precisão para cada conta que ele realiza, eu preciso controlar muito bem como essas contas são feitas. Porque, a princípio, eu posso ter um erro, no final das contas, que é significativamente maior do que o próprio valor do sinal. Pessoal, espera aí que eu, por alguma razão, de vez em quando a Siri acha que eu estou conversando com ela, mas eu não estou. Então a gente precisa garantir o máximo de robustez numérica, que é saber que o sistema vai operar de forma bem comportada, mesmo se eu trabalhar com muitas amostras, se eu trabalhar com muitas multiplicações, muitas somas e uma precisão numérica finita. Isso sem nem contar problemas computacionais que vocês já viram, já conhecem, como estouro de representação, como overflow, underflow e por aí vai. Isso ainda sem contar com nada disso, que são eventos que muitas vezes a gente precisa detectar e precisa tomar uma ação separada. Isso eu estou falando só fazendo as contas mesmo e acumulando um erro, mas um erro que não necessariamente vai causar um estouro da representação. Mas é o acúmulo aí das imprecisões numéricas que podem levar a por exemplo, um filtro digital que obviamente é estável para ter resposta em frequência. A hora que eu quantizo ele para trabalhar ele em ponto fixo de 16 bits,
aquele filtro ele não é mais estável, né? Na quantização, um dos polos dele foi para fora do círculo unitário, no plano Z. E aí as coisas simplesmente não funcionam mais nem remotamente como esperado. Então vamos lá, pessoal, deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui. Então tá, pessoal, nessa primeira aula nós vamos ver redes digitais IIR, ou seja, a gente vai ver as formas de implementar filtros que possuem resposta impulsiva infinita. Para dar um exemplo aqui, pessoal, de um filtro qualquer, eu projetei aqui um filtro digital. É bem diferente da forma que vocês viram no semestre comigo de projetar um filtro analógico. Vai ser bem diferente da forma que a gente vai ver nas próximas aulas do projeto de um filtro digital de fato. Aqui eu estou usando um objeto do MATLAB, então tem a função DesignFilter, onde eu passo alguns argumentos para ela. Eu falo, ó, quero projetar um filtro passa-baixa, IIR, eu quero que ele tenha ordem 4, e eu quero que a potência dele, frequência de corte para meia potência, ou a frequência aqui de corte 3 dB, seja 0,5, ou seja, lembra, em representação digital a gente trabalha com frequência de 0 a 1, 1 é metade da frequência de amostragem, né, a taxa de Nyquist lá, e aqui eu estou falando, ó, eu quero um filtro que a gente chama de filtro meia banda, né, que ele vai cortar metade da banda à direita, eu ganho menos 3 dB, e a esquerda disso ele deixa passar, a direita ele rejeita. E aqui eu usando a função FVTool, em cima desse objeto D, ele calcula para mim a resposta em magnitude, aqui ó, frequência normalizada em π radianos por amostra, magnitude em dB. Se eu abrir aqui o MATLAB, ah tá, eu não mandei executar ainda. Deixa eu mandar ele executar para ele refazer as contas, porque senão as variáveis não aparecem lá no workspace para mim. Nossa, ele está devagarzinho. Tá, abriu a figura. Ainda está executando. Nossa, pessoal, que estranho, porque isso aqui era para executar bem mais rápido que isso. Mas beleza, agora foi. Ó, se eu for lá no meu workspace, estou mandando ele limpar alguma coisa em algum momento aqui. Ah tá, agora apareceu. D. Olha lá, o D é um objeto. Ó. Ele falou, é um filtro digital com as seguintes propriedades, aí os coeficientes, a especificação, né, vários outros. Ó. Fez um filtro de Butterworth, que é o padrão dele. Aí ele imprimiu aqui para mim ó, a resposta em magnitude, sem oscilações, como a gente já esperava, um filtro de Butterworth. Aqui a frequência de corte, ganho menos 3 dB. Aqui eu posso, usando os botões aqui eu tenho a resposta em fase. Tem um gráfico de Bode com a resposta em magnitude e a resposta em fase. Né? Magnitude à esquerda, fase à direita. Tem aqui o atraso de grupo, o atraso de fase,
A resposta impulsiva, obviamente que é uma truncagem dela, né? Os valores se aproximam de zero, mas na verdade nunca zeram de fato. A resposta ao degrau. Diagrama de polos e zeros. Então, repare que eu tenho 4 zeros e 4 polos. Os coeficientes, numa certa estrutura que é exatamente isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Então tem aqui uma estrutura que representa esse filtro. Ó, repare que ele tem uma seção 1 e uma seção 2. Né? Isso aqui pode ser diferente. E aqui ele ainda traz outras informações para mim que são importantes na hora da implementação, que aqui são questões de quantização. A gente repara aqui que o ruído de quantização está na ordem de menos 190 decibéis, que é justamente o valor em decibéis para valores que vão até a 15ª casa depois da vírgula. Né? Então, é um valor próximo ali de 1 vezes 10 a menos 16, se eu não me engano, que é o limite de precisão, vai ter um ruído de arredondamento dessa ordem aqui. E é por isso que ele não aparece quando a gente sobrepõe, porque a precisão é muito alta. Para esse caso aqui, ali às vezes as coisas explodem. Então, é só uma forma um pouquinho mais sofisticada de representar o filtro dentro do MATLAB, né, com menos linhas de código, mas tudo baseado numa teoria que vocês já viram comigo em ensinar esses temas, e a questão do filtro digital a gente ainda vai ver mais adiante. Em termos de implementação, pessoal, a primeira implementação que a gente pode falar é a mais robusta de todas, só que também é a mais complicada. Isso aqui, se vocês ainda não viram em controle 1, eu acho que vocês vão ver no próximo semestre em controle 2. Que é a representação no espaço de estados. No espaço de estados, pessoal, o meu sistema vai ser representado por 4 matrizes. A matriz A, que é chamada matriz de estado, a matriz B, que é a matriz de entrada, a matriz C, que é a matriz de saída, e a matriz D, que é a matriz de alimentação direta. Se o meu sistema possui uma única entrada, e aqui a gente usa a notação de controle, pessoal, a entrada como U de N, para nós a entrada é sempre X, mas aqui no espaço de estados, como é oriundo da disciplina de controle, a nomenclatura clássica é diferente. Então a entrada é U, se a entrada é 1 por 1, a gente já, e a saída também, Y, também é dimensão única, aqui a gente fica com algumas restrições já nas matrizes A, B, C e D. No caso, eu tenho um vetor de estados interno, que é o X. X é um vetor, o sistema tem ordem N, ele é um vetor coluna, N por 1 estados. Representa os estados internos do meu sistema, e eu tenho aqui um vetor X de N mais 1, que é a propagação do estado de X de N através da matriz A, considerando também a contribuição da entrada. Então, na verdade, eu tenho aqui duas equações. Eu tenho a equação de estado, onde a partir do estado atual mais a entrada, multiplicado aqui pelas respectivas matrizes, eu chego ao próximo estado, eu propago o valor do estado. E aqui eu tenho a equação de saída, onde a partir do estado atual e a entrada atual, eu calculo a saída atual. Então, basicamente, eu tenho 4 matrizes, A, B, C e D, que se o sistema for linear e invariante no tempo, são matrizes com coeficientes fixos mesmo. E eu tenho essas duas equações que eu calculo recursivamente, uma para propagar o estado, a outra para calcular a saída. E isso tudo fica representado graficamente aqui, como se fosse um diagrama de blocos. Então, as matrizes A, B, C e D, aqui um somador, aqui um outro somador, né? Aqui um elemento de memória, que representa, né, a propagação do estado anterior para o estado atual. Aqui, pessoal, a partir daquele objeto D, que eu gerei aqui dentro do MATLAB, que
que representa esse filtro que eu escolhi, eu posso usar a função SS, SS é do inglês Space State, espaço de estados, para obter as matrizes A, B, C e D que vão representar aquele filtro para mim nessa representação. Então aqui ele dá para mim as matrizes A, reparam, filtro de ordem 4, né, que foi o que eu pedi lá em cima, ó, a ordem tem que ser 4. Ele vai dar então na matriz de estado A, é uma matriz 4 por 4. A matriz de entrada B é uma matriz, um vetor coluna 4 por 1. A matriz de saída C é um vetor linha 1 por 4. E a matriz de alimentação direta D é simplesmente um escalar 1 por 1. E aqui tem todos os valores. Então reparem aqui, pessoal, que para eu poder obter a saída a partir da representação do espaço de estados, eu tenho um grande número de operações matemáticas, porque eu estou trabalhando aqui com álgebra de matrizes, então tem multiplicação de matriz por vetor, tem multiplicação de vetor por valor e somas de vetores e somas de valores. Então, de uma forma geral, pessoal, se eu não levo em consideração, por exemplo, os vários zeros que essas matrizes têm, ou também os vários uns, que multiplicação por 1 a gente não precisa calcular, de uma forma bem geral, eu tenho um custo relativamente alto para uma implementação no espaço de estados. Eu tenho aí n ao quadrado mais 2n mais 1 palavras só para armazenar as matrizes. Eu também preciso de mais n palavras para armazenar os estados internos, ou seja, dá n ao quadrado mais 3n mais 1 palavras, só para deixar a estrutura do sistema pronta, sem contar qualquer buffer para o sinal de entrada. Se eu faço isso numa implementação em 64 bits, né, a hora que eu faço que esse n é igual a 64n, desculpa, 64 bits vai ser 8 bytes. A hora que eu faço que n transforma ele para 8n, a gente fica com um custo, pessoal, proporcional a 64n ao quadrado bytes. Isso aqui, pessoal, por exemplo, a ordem 4 que eu fiz ali, 4 ao quadrado dá 16. 64 vezes 16, eu já estou falando de 1K. 1K, pessoal, várias plataformas 1K é o que eu tenho de RAM. Ou seja, até esse restinho aqui que sobra do 24 vezes 4 mais 8 bytes, eu já não tenho mais memória para representar, porque muitos sistemas têm aí 1 kilobyte de RAM só. Então reparem como a representação no espaço de estados, ela vem com um custo computacional elevado. Ela tem um alto consumo de memória e ela também acaba tendo um alto consumo de operações. Aqui, por cada amostra, ou seja, cada novo valor de U de N que eu atualizo a entrada e que daí ele precisa fazer todos os cálculos internos aqui para atualizar a saída, repare, o custo por amostra processada é quadrático. E a gente já discutiu isso em aulas anteriores, que esse custo quadrático aqui não vai bem. Lembra, isso aqui vai depender da ordem, só que também vai ser muito importante a taxa com que eu trabalho os dados. Então aqui ordem 4, vocês vão ver aqui, ó, 4 ao quadrado vai dar 16, mais 8, 24, mais 1, 25. Então, em 25 flops eu resolvo tudo. Mas quantos novos valores de entrada entram por segundo? Porque esse número que eu vou multiplicar por 25 e essa tem que ser a capacidade da minha plataforma. Então, se eu estiver trabalhando com sinal de voz, vai ser 8.000 vezes 25. Ó, eu tenho que ser capaz de fazer 200.000 flops por segundo, o que qualquer plataforma vai fazer tranquilo. Se eu estou falando de áudio são 48. Aí eu já estou falando, ó, é 1.2 megaflops por segundo. Ainda está razoavelmente dentro das capacidades das maiorias das plataformas embarcadas.
Mas percebam, pessoal, mesmo esse filtrozinho tranquilo de ordem 4, que custa 25 operações em ponto flutuante por amostra processada, a hora que eu combino isso com a minha taxa de dados, 48 mil amostras por segundo, se eu estiver falando de áudio, por exemplo, eu já começo a ter valores expressivos de operações em ponto flutuante por segundo que eu preciso fazer. Já que está na casa de 1,2 milhões de operações em ponto flutuante. Já estou falando de megaflops. E a maioria das plataformas embarcadas, pessoal, tem sua capacidade máxima dado aí em poucas dezenas de megaflops, né? Não vai muito além disso. Então percebam, não é nada. Filtrozinho de Butterworth, trivial, pessoal, ordem 4. E percebam que eu já começo a bater ali em porcentagem dupla do que plataformas embarcadas simples conseguem fazer. Mas por quê? Porque eu escolhi a representação no espaço de estados. Pessoal, a representação no espaço de estados é o padrão ouro, né, em termos de estabilidade numérica. O que acontece é que, ao invés de lidar com o problema mal condicionado da posição das raízes do meu sistema, que é o que determina a resposta em frequência, e os coeficientes da função de transferência, e isso tem vários problemas numéricos, aqui, pessoal, a posição das raízes fica codificada nos autovalores da matriz A. E isso, pessoal, apesar de complicado em termos teóricos, é numericamente muito robusto, ou seja, se eu arredondo esse valor aqui na quinta casa depois da vírgula, a diferença que eu vou ter na resposta em frequência, lá na posição de um polo, de um zero, também vai ser algo na quinta casa depois da vírgula, vai ser na mesma proporção, ou seja, a gente espera que enquanto eu mantenho uma quantização razoável, eu ainda vou ter um resultado razoável. Isso não é verdade para todas as representações. Então, o espaço de estados é o nosso padrão ouro, só que repare, custa caro, tanto em termos de memória, quanto em termos de processamento, implementar a representação no espaço de estados. Isso pode ser, em parte, resolvido com mecanismos mais melhor ajustados aí para armazenar matrizes em memória e para fazer essas operações. Por exemplo, essa matriz A aqui e a matriz B, reparem, metade da matriz B é nula. E a matriz A, metade dela, na verdade mais da metade, não, ó, de 16 valores que ela tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de 16 valores, 10 são zero. Só 6 valores são não nulos. Isso aqui, eu tenho grande potencial de reduzir o footprint de memória trabalhando com representação de matrizes esparsas. O MATLAB trabalha com matrizes esparsas, ó. A gente pode até fazer aqui, eu tenho aqui a matriz A. Beleza, ó, matriz A. Uma matriz 4x4, classe double, ocupa 128 bytes. Agora, vou chamar de AS, fazer o A esparso. Ele vai armazenar os índices e as posições onde a matriz é diferente de zero, só. E agora, olhando esse A esparso, por ser uma matriz pequena, reparem que ele ficou até mais caro. Ó, não valeu a pena. Ele foi de 128 para 168. Então gastou mais memória. Mas é provável ainda que ele vai gastar menos cálculos na hora que eu multiplico essa matriz com o x para atualizar o estado. Então são coisas a se ver, onde é possível obter um ganho. Então o MATLAB trabalha com representação esparsa, né? E existem várias bibliotecas, assim como existem bibliotecas da FFT, que eu comentei com vocês na aula passada,
Também existem bibliotecas que vocês podem usar para álgebra matricial esparsa em linguagem C. Assim você consegue aplicar em qualquer plataforma embarcada. Deixa eu voltar aqui ao que estava antes, apagando esse AS. Beleza. Então, aqui eu tenho máximo de robustez, só que eu também vou ser sincero com vocês. É muito provável que aqui eu tenha o máximo consumo de memória e o máximo custo computacional, mas em certas situações é necessário. Logo depois do espaço de estados, pessoal, nós temos a representação ZPK, também chamada aí de zeros, polos e ganhos, mas é muito comum mesmo, pessoal, vocês ouvirem só o nome ZPK. Aí aqui eu usei a própria função de mesmo nome, ZPK, em cima do objeto D, que contém o filtro digital. E ele vai retornar para mim os zeros. Repara, ó, todos os zeros lá naquele -1 que a gente viu na figura. Os polos, ó, todos os polos puramente imaginários em cima do eixo J-ômega no plano Z. Todos eles com pares complexo conjugado também. E o K, que vai ser um ganho. O que acontece? Nessa representação, pessoal, eu tenho a função de transferência H de Z escrita nesse formato. E aí reparem aqui, eu tenho então um ganho de 0,94, eu posso olhar por partes aqui a multiplicação. Então, multiplico por 0,094, aí eu tenho 4 zeros na origem. Então, o que acontece? Eu tenho o valor x mais x de n-1, porque quando eu multiplico por z a menos 1, lembra lá atrás de MMA, no tempo, no domínio z, multiplicar por z a menos 1 é a mesma coisa que atrasar no tempo. Então, o que eu tenho aqui? Esse h de z é como se fosse y de z sobre x de z. A hora que eu transformo isso de volta para y de n em relação a x de n, eu tenho então, ó, pega x de n, multiplica por 0,094. E aí pega esse resultado e soma com ele atrasado de 1. E faz isso 4 vezes para implementar cada um dos zeros. Então, repare, ele pega o valor e soma com ele atrasado. Pega o mesmo valor, soma com ele atrasado. Como isso aqui é multiplicação em z, eu posso fazer em qualquer ordem. Está todo mundo igual aqui, também não vai fazer diferença, mas eu faço isso as 4 vezes. Aí chega aqui e fala, ó, agora nós vamos fazer o denominador. No denominador, eu pego o valor, só que aí a realimentação ela não é para frente, igual ela no zero, ela é para trás. Então eu pego o valor, atraso, multiplico por esse valor complexo e somo com o que vinha antes. E vou fazer isso para cada polo. Então, no zero eu tenho uma derivação e uma realimentação para frente, possivelmente com uma multiplicação. No polo, a derivação vem depois e eu tenho uma realimentação para trás, com a multiplicação. Aí, o que acontece aqui? O sistema, de uma forma geral, vai possuir n polos complexos e n zeros complexos, e um ganho K que vai ser real. Assim, eu vou precisar de 2 n palavras complexas só para armazenar o valor dos polos e dos zeros. Eu também vou precisar de 2 n palavras complexas para armazenar cada um. Esses valores aqui precisam ser todos armazenados em memória, né? Porque repara aqui, ó, cada z menos 1 que aparece aqui é um elemento de memória. Eu preciso guardar esse valor porque ele vai interferir no próximo cálculo. Então, também tem esse consumo de memória. A princípio, todo mundo é complexo. Se eu lembro que complexo, 64 bits, são aqui eu fiz um erro no cálculo, ó. São 2n complexo
mais 2n complexo. Então dá 4n complexo. 4n complexo, fiz certo. 4n complexo são 64 bits são 8 bytes, só que são 8 bytes para a parte real, 8 bytes para a parte imaginária, ou seja, são 16 bytes para cada valor. A hora que eu faço 4n e n, na verdade, via 16n, aí eu fico com esse ganho aqui de 64n bytes de memória. Repare, 64n é linear com n. Agora eu tenho algo interessante, porque na matriz do espaço de estados eu tinha um custo de memória quadrático. No ZPK, o meu consumo de memória é linear, ou seja, já é algo mais interessante, melhor do que quadrático. Se eu olhar em termos de cálculo, pessoal, cada polo e cada zero, eu tenho uma multiplicação e uma soma. Todos eles têm uma multiplicação e uma soma. Como a gente tem mecanismos aí, né, em arquiteturas modernas que fazem uma multiplicação e uma soma numa mesma operação, eu ainda preciso levar em conta a questão de ser multiplicações e somas complexas, mas eu não preciso separar o custo de multiplicação e o custo de soma. Eu posso pegar o pior deles e trabalhar. Assim a gente chega a um custo de 8n mais 1 flops por amostra processada. Um custo linear. Olha aqui, vamos comparar com o custo do espaço de estados. Aqui o custo é quadrático com a ordem. Aqui o custo é linear com a ordem. Então, o custo por amostra processada também fica bem menor. Então, a representação ZPK, ela é computacionalmente muito mais eficiente que o espaço de estados. Ela vai gastar uma fração da quantidade de memória e ela vai gastar uma fração, né, da capacidade de processamento que o espaço de estados necessitaria. Problema: esses caras aqui, né, essa representação, isso daqui é o grafo de fluxo de sinal que representa todas as operações entre a entrada e a saída, eles podem ter problemas numéricos. Aqui já é bem mais difícil, pessoal, mas ele não é tão robusto igual é o espaço de estados. E aí a gente chega até o resultado mais simples, pessoal, que é a forma direta. Na verdade, até o presente momento, a gente só trabalhou com funções de transferência nesse formato. A forma direta, pessoal, a gente tem que a função de transferência é uma função racional em z a menos 1, ou seja, é um polinômio em z a menos 1 no numerador dividido por um polinômio em z a menos 1 no denominador. Para obter esses valores aqui, a partir daquele filtro D, eu posso usar a função TF. TF do inglês Transfer Function, né? Ele costuma chamar essa representação de função de transferência, mas como a gente chama o H de Z de uma forma geral de função de transferência, na nossa literatura a gente costuma dizer que isso aqui está na forma direta. Então são os coeficientes B do numerador e os coeficientes A do denominador. Aqui, a hora que eu considero, de novo, que o H de Z é Y de Z sobre X de Z, passo multiplicando e isolo, a gente verifica que eu tenho um grafo de fluxo de sinal. Aqui os valores que retornam são dos polos, né, do denominador. Repara que vem com o sinal trocado. O que era mais aqui vem menos aqui, o que era mais aqui vem menos aqui embaixo. Os termos z a menos 1 e z a menos 3 não aparecem, então zerados, então não aparece nada nesses níveis aqui. E do numerador vem tudo certinho como está. Então, ó, de x direto para y tem um peso 0,094. Aí atrasado de 1, 0,359. Atrasado de z a menos 2. 0,5639, atrasado Z a menos 3, 0,3759, atrasado Z a menos 4, 0,094.
Então aqui eu fico com uma única coluna de atrasadores. Reparem que esse cara aqui, o número de atrasadores ficou igual à ordem. Esse cara aqui, ele era o dobro. Então esse cara aqui tem um consumo de memória menor de todos, porque a gente chama ele de forma canônica, porque ele é garantido de ser o menor consumo de memória. A forma canônica também é chamada de forma direta 2, porque eu preciso só de N posições de memórias para armazenar os valores intermediários aqui que vão ser necessários para os próximos cálculos, para propagar as contas. Eu ainda potencialmente tenho que armazenar 2N coeficientes, mas esses coeficientes são todos reais. E essas operações aqui são todas reais. Ou seja, isso diminui muito tanto o consumo de memória em bytes, se eu comparar aqui com o ZPK, era de 64N para 24N, ele também diminui bastante o custo em operações. 2N multiplicações, 2N menos 2 somas, ou seja, eu consigo resolver tudo com 2N flops por amostra processada, enquanto aqui era 8N mais 1 flop por amostra processada. Então, 4 vezes mais rápido, de uma forma geral, esse cara aqui, do que o de cima, o ZPK. E o ZPK já era muitas vezes mais rápido, já tinha um ganho de ordem em relação ao espaço de estados. Então nós temos essas 3 representações mais básicas. A computacionalmente mais eficiente é a forma direta 2. Só que esse também é o cara mais problemático em termos de robustez numérica. Esse aqui é o cara que eu já vi várias vezes. O aluno faz PDS aqui comigo e aí lá no TCC2 ele vai e bota lá um filtro digital para rodar num sistema embarcado aí de 16 bits. E aí a saída do filtro dele, né, quando ele joga o sinal de entrada, ela fica oscilando entre mais ou menos a tensão de alimentação. O filtro não está filtrando nada, ele quase que é como se ele virasse um comparador. Ele fica sempre pulando entre mais ou menos o valor de saturação. A princípio ele está indo para infinito, mas obviamente ele não, os valores ali dentro da representação ele não vai para infinito. O que está acontecendo? Esse cara aqui, pessoal, repare, ele trabalha com os coeficientes do numerador e os coeficientes do denominador. Aqui, pessoal, se eu ao invés de 0,4860, se eu coloco 61, faço um pequeno erro de arredondamento aqui na quarta casa desse valor, isso aqui vai mudar a posição de um polo. Só que a posição desse polo não vai mudar na quarta casa depois da vírgula. Eu não consigo garantir isso. A posição desse polo pode mudar tanto na quinta ou na sexta casa depois da vírgula, sabe? Pode ser mais insensível que a mudança no coeficiente, como ela também pode mudar na primeira ou na segunda casa depois da vírgula, ou seja, tem uma altíssima sensibilidade. E isso, pessoal, quando acontece, às vezes eu jogo até um polo, de novo, para fora do círculo unitário ou em cima do círculo unitário, que é quando o meu filtro perde a estabilidade. Mas mesmo sem considerar esse caso extremo dele perder a estabilidade, pessoal, a gente começa a ter uma aproximação cada vez mais grosseira entre a resposta em frequência projetada e o que vai acontecer de fato. Então eu começo a ter vários problemas com esse cara aqui. Se eu mandar executar de novo, ele vai criar um baita problemão. Mas tem como prever, usando essas ferramentas do MATLAB, esse problema de digitalização, mas eu vou deixar isso preparado para discutir com vocês na próxima aula, porque se eu mandar rodar aqui de novo, ele demorou horrores para rodar. E ainda tem mais algumas coisas aqui para discutir com vocês. Então, pessoal, essas são as 3 formas básicas, né? O espaço de estados, que tem sua representação bem específica. O ZPK,
onde eu represento diretamente os valores dos zeros, polos e ganho. Eu tenho vantagens computacionais em relação ao espaço de estados e eu ainda mantenho assim quase que a mesma robustez numérica, né, um pouquinho mais baixa só, então costuma ser um bom compromisso. E eu tenho a forma direta. E a forma direta é como a gente costuma sempre imaginar as operações sendo feitas, né? Aqui eu tenho somas, né? Toda vez que eu tenho um valor aqui eu tenho uma multiplicação em cima de uma setinha, então o sinal x de n vem para cá e ele é somado com o que estava aqui antes. Aí esse valor somado vem aqui, ele é copiado e atrasado de uma posição de memória, ele também é multiplicado por 0,94 e junto com todas as outras contribuições ele vai para a saída. Ou seja, isso daqui é uma das formas de organizar as operações que a função de transferência representa para que eu calcule o y de n a partir do x de n. Então aqui eu consigo ver cada multiplicação pelos termos da função de transferência. Então também consigo ver cada soma, porque cada ponto aqui que chega a duas setinhas, aqui tem uma soma. Nesses pontos aqui onde saem duas setas, é só o que a gente chama de uma derivação do sinal. Não é derivação no sentido do cálculo, tá, pessoal? Não existe nenhuma derivada sendo feita aqui, uma diferenciação. Não, é derivação no sentido de que eu tinha um único ramo do sinal e agora eu tenho dois. Eu copiei o valor digital para dois lugares. Um foi numa outra posição de memória, que é o Z-1, o outro foi para um registrador que vai ser multiplicado por 03759 e vai ser acumulado lá junto com a saída com outros valores para obter o sinal de saída. Então isso que a gente chama de uma derivação. Isso aqui, pessoal, a gente chama de um grafo de fluxo de sinal. É uma representação bastante simples do diagrama de blocos que vocês estão vendo em controle. Porque em sistemas digitais, pessoal, a gente só tem três blocos. A gente tem o bloco somador, a gente tem o bloco multiplicador por escalar e a gente tem o bloco memória, o Z-1. Como a gente só tem esses três blocos possíveis, eu consigo fazer tudo com essa representação, a gente opta por uma representação gráfica mais limpa, ou seja, ao invés de todo aquele diagrama de blocos e tudo mais que vocês veem, a gente faz simplesmente um grafo de fluxo de sinal, que é mais compacto de desenhar, tem menos poluição visual aí, a gente consegue fazer as coisas de forma mais simples. O que acontece, pessoal, esse cara aqui também a gente pode chamar de forma cascata, né, porque ele simplesmente pega cada raiz do sistema e cascateia, resolve elas em uma determinada ordem aí para obter da entrada para a saída. Só que a gente podia combinar um pouco as coisas. A gente percebe que a função de transferência na forma direta possui a melhor eficiência computacional. Só que a forma cascata mantém quase que toda a robustez do padrão ouro, que é o espaço de estados. Não existe um meio termo entre esse cara e esse. Isso aqui, pessoal, é esse formato aqui que eu apresento para vocês por último, de seções de segunda ordem. Seções de segunda ordem, pessoal, eu vou pegar um sistema e vou quebrar ele em um número necessário aqui de formas direta 2. Só que essa forma direta 2 ela só vai até a ordem 2. Então eu tenho uma pilha aqui de elementos de memória que só tem 2. E aí eu quebro em diferentes seções. Ou seja, eu peguei aqui, eu precisei partir da representação no espaço de estados aqui, a função SS to SOS faz a transformação de espaço de estados para seções de segunda ordem, Second Order Sections. E aqui ele retorna uma matriz SOS com os coeficientes das seções de segunda ordem e um ganho G. E aí a forma que eu traduzo isso daqui é para uma função de transferência nesse formato. Então tem o ganho, está aqui fora, e eu tenho duas
aqui, como eu fiz um sistema de ordem 4, eu tenho dois carinhas aqui, que ó, eu tenho aqui um quadrático no numerador e um quadrático no denominador. Um quadrático no numerador, um quadrático no denominador. Esses caras aqui, né, por serem funções racionais de ordem 2 no numerador e 2 no denominador, costumam ser chamados de termos biquadráticos, ou simplesmente biquades. O biquadrático, pessoal, ele tem uma vantagem grande que é a seguinte: Bhaskara, para quem já fez Bhaskara na mão ou na calculadora igual vocês fizeram várias vezes, vocês com certeza já encontraram situações onde, se vocês arredondam muito porcamente um valor na conta, o Bhaskara sai errado, sabe? Uma raiz vira zero quando não era para ser zero. Isso acontece muito quando vocês estão lá sofrendo em análise de circuitos elétricos. Era para ter duas raízes complexas conjugadas, aí você vai ver lá, você fez um negócio errado e uma raiz ficou zero, né? Porque você arredondou demais. Então, assim, o Bhaskara, ele não é bem condicionado, mas a relação entre os coeficientes de um polinômio de ordem 2 e as suas raízes é bem melhor condicionada do que esse cara aqui, de ordem 4. Então, ao invés de trabalhar com uma forma racional de ordem 4, onde a instabilidade numérica já começa a ficar mais severa, aqui eu quebro todo mundo em pedacinhos de ordem 2. Ou seja, eu fico no meio termo entre a representação cascata exatamente com os valores dos polos e dos zeros, só que com a grande desvantagem que a minha aritmética fica complexa, e a forma direta, onde eu tenho problemas numéricos, só que é uma grande vantagem que a minha aritmética toda é real. Aqui eu fico no meio do caminho. Eu quebro todo mundo em seções de segunda ordem, quebro o problema dessa maneira. Reparem como os valores que estão sendo multiplicados, né, mudam, mas o consumo de memória é o mesmo. Ou seja, esse cara aqui em seções de segunda ordem, ele acaba mantendo o consumo de memória mínimo que esse cara aqui tem, mas com uma vantagem muito grande. Esse cara aqui, ele é quase tão robusto quanto o ZPK, que por sua vez é quase tão robusto quanto o espaço de estados. Ou seja, eu fico no meio termo entre eficiência computacional, repare, esse cara aqui usa 2n mais 1 flops por amostra processada na estrutura, o mesmo custo basicamente da forma direta, 2n flops, aqui 2n mais 1, então um custo marginal de uma operação a mais só. Eu tenho um consumo um pouquinho maior de memória, aqui 24n mais 8 bytes de memória, enquanto aqui 24n mais 16, na verdade tem um consumo praticamente igual e marginalmente menor. Estava lembrando que aqui era 32 antes, não sei porquê, então 8. Então eu até melhoro a relação do consumo de memória, tenho um consumo de processamento um pouquinho mais alto e preservo quase que toda a robustez numérica do cálculo. Na verdade, pessoal, existe toda uma teoria em cima aqui de como que você pode ordenar esses biquads, sabe? Ajustar melhor o par de zeros que eu estou colocando aqui com o par de polos que eu estou colocando aqui embaixo, e inclusive quebrar esse termo constante aqui em vários fatores multiplicativos que vão cascateando aqui para garantir que não só você tem robustez numérica em termos de erros de aproximação, mas também evitar overflow e underflow. Então tem toda uma teoria aí que vai bem além do que a gente vai discutir nessa aula para otimizar essa estrutura aqui para cálculos em ponto fixo. Então a gente consegue aqui nesse exemplo que eu passei para vocês, utilizando funções do MATLAB, a gente consegue trabalhar diretamente com 4 representações distintas da resposta em frequência do mesmo sistema. Por exemplo, a gente fez tudo isso para um filtro digital de ordem 4.
né? Então, tem aqui os comentários que eu fiz, né, analisando especificamente esse exemplo, mas só para voltar, pessoal, vamos ver o que acontece. Tem algumas coisas aqui que eu consigo fazer visualmente no MATLAB. Deixa eu só executar essa sessão de novo para abrir aquela janela de visualização, para a gente verificar os problemas que eu tenho conforme eu trabalho a quantização. Poxa, não está deixando eu... Não. Só ver aqui. Tá, beleza. Eu vou fazer diferente aqui então, porque não estou conseguindo obter exatamente o que eu quero. Mas só para ilustrar os conceitos. Deixa eu abrir aqui um aplicativo. Isso, Filter Designer. Vamos fazer então passa baixa, IR, Butterworth, ordem 4, normalizado, frequência de corte 0.5. Foi exatamente o que eu pedi para ele fazer lá. Bom, aqui ele projetou o filtro, ó, mesma figura. Só que aqui a gente vai quantizar esse filtro. Então esse filtro aqui ele calculou para ponto flutuante 64 bits e a gente já viu lá que o erro de quantização está em menos 180 dB, então nem aparece. Mas vamos ver a mesma coisa aqui se eu transformar para ponto fixo. Em ponto fixo, a gente percebe aqui, ó, um erro de quantização ainda bastante baixo, ó, na ordem lá de menos 180, menos 170 dB, enquanto esse aqui era o original. Então, isso aqui não ajudou muito. Vamos colocar ponto fixo. Ponto fixo, 16 bits. Olha lá. Agora o meu erro de quantização já foi bem mais para cima. Estou com intervalos aqui de 50 dB. O meu erro de quantização já está aqui, ó, na faixa dos 50 dB. Se eu vou e observo a minha resposta em frequência, ó, aqui a gente já começa a perceber, ó,
em tracejado com ponto eu tenho a referência, que são 64 bits, ó, a gente percebe todo mundo bonitinho. Só que conforme a frequência aumenta, ó, o quantizado, a gente começa a perceber que ele continua caindo e tudo mais, ele não destruiu completamente, mas ó, se eu depender mesmo de uma atenuação maior do que 40 decibéis em qualquer ponto, ó, eu consigo verificar aqui que ele começa a saturar no menos 60 dB, que é a amplitude do erro de quantização dele. A hora que eu vou lá para os polos e zeros, o filtro está todo mundo aqui no lugar certinho, beleza? Só que isso porque eu ainda permiti que o MATLAB escolhesse para mim o que ele considerava como melhor possível para precisão numérica. Mas às vezes a gente não tem essa opção de falar, MATLAB, faz o melhor que você acha para mim. Às vezes eu preciso trabalhar com um valor específico. Falar, eu tenho dos 16 bits, 4 bits representam valores inteiros e os outros 12 vão representar a parte fracionária. A hora que eu faço isso, eu jogo menos valor para a minha parte fracionária, eu aumento bastante o meu erro de quantização. Então, esse cara aqui é o que vai acontecer na prática. Mas vamos deixar ele ainda aqui no BEST e aplicar, que era o que ele estava antes. Uma outra coisa que ele está mostrando aqui é como ele está sendo feito. Então aqui, forma direta 2, seções de segunda ordem. Eu consigo trocar essa estrutura para uma dessas outras estruturas que a gente está fazendo. Então, por exemplo, ao invés de seções de segunda ordem, que a gente já viu que é uma boa, vamos só fazer forma direta 2. Ele vai fazer forma direta 2 transposta, tem um quê aí de por que fazer isso. Olha, setor de volta aqui. Lá. Forma direta 2 transposta com seções de segunda ordem. Esse, na verdade, aqui é o cara mais comum da gente fazer. Reparem que esse filtro digital aqui ficou bem ruim. Ponto fixo, 16 bits. Isso aqui, pessoal, é o que vocês vão assim, trabalhar de mais trivial implementando o filtro na prática. Reparem, do que era para ser um filtro que cortava 3 dB em 0,5 pi radianos por amostra e depois caía, em 0,9 ele já estava em menos 65 dB aproximadamente. Agora, eu tenho um filtro que eu percebo que eu tenho um ruído aqui na banda de passagem, a resposta dele está errática, eu tenho um ripple, onde antes não era para ter nada, eu estou tendo oscilações aqui, nem parece um filtro de Butterworth, e conforme eu passo aqui da frequência entre 0,6 e 0,7 radianos por amostra, essa oscilação, esse erro de quantização começa a ficar bastante expressivo, de maneira que eu não consigo garantir nenhuma atenuação mínima a partir de 20 dBs. Os meus erros de quantização estão mantendo o meu filtro aqui uma resposta em frequência de pelo menos 20 dBs na banda de rejeição. Ou seja, aqui eu joguei fora toda a razão de eu ter projetado o filtro que eu projetei, por causa de problemas com a precisão finita e problemas sérios com a estrutura que eu converti. Se eu ainda venho aqui e falo, isso aqui é o que eu consigo com seções de segunda ordem. Se eu falo assim, você vai fazer com uma única seção. Pronto. Morreu. Aqui, isso aqui é a forma direta 2. Ponto. Olha só o filtro.
esse era o filtro de Butterworth, reparam, ele cai, né? Ele é um passa-baixa, e esse é o resultado que eu tenho. Um negócio mais ou menos constante em menos 20 dB. Isso aqui não está filtrando nada. E isso, pessoal, eu recebo pedido de ajuda dos colegas de vocês fazendo TCC. Obviamente que nos últimos anos não, porque o pessoal parece que não tem mais ninguém fazendo TCC. O pessoal que faz todos os cálculos, normalmente faz os cálculos no MATLAB e tudo mais, só que na hora que implementa o filtro em software, em linguagem C, no microcontrolador, chega num resultado assim, o meu filtro não está fazendo nada, ele está atenuando o sinal inteiro por igual. O que aconteceu aqui? Aqui a gente teve erros de quantização, porque olha o que aconteceu. Lembra que eu tinha 4 zeros aqui na mesma posição? Olha para onde foram os 4 zeros quantizados. Ó. Eu tenho os 4 zeros referência, que é as bolinhas aqui, só que na hora que eu quantizei, esse ponto não estava dentro da quantização. E o melhor que ele pôde fazer foi distribuir os 4 zeros aqui em volta. E virou aquela bagunça que vocês viram. Os polos, ele ainda acertou. O filtro não explodiu, não ficou com valores infinitos. Só que a resposta em frequência dele não está valendo nada. Ó. E se eu olho aqui os coeficientes, aqui eu tenho os coeficientes de referência, ó, vai até a 15ª casa depois da vírgula, e aqui eu tenho os coeficientes, os valores quantizados, o que eu posso trabalhar dentro da precisão numérica que eu coloquei. E ele simplesmente não consegue fazer. E muitos processadores hoje trabalham com ponto fixo de 32 bits, são processadores de 32 bits. Então, é comum trabalhar, então vamos ver esses caras aí. Ó. Reparem que o 32 bits não resolveu o problema. Né? Pediu e falou, não, eu vou fazer ponto fixo, mas vou fazer ponto fixo com 32 bits. Não resolveu. Mas, se eu venho aqui, ela falou, agora você vai fazer com seções de segunda ordem isso daqui. Repara que não salvou a pátria, mas eu tenho um resultado melhor. Isso aqui já pelo menos representa um filtro passa-baixo. Ruim, mas é um passa-baixo. Pedi aqui para ele reordenar e reescalar as seções, para ver se ele consegue tirar alguma coisa. Pedi para ele fazer o melhor que ele conseguir automaticamente. Essa aqui é uma teoria que a gente não entra no curso. Olha lá. O melhor resultado que ele me deu ainda, ó, uma atenuação mínima que não passa de 20 dBs. Ou seja, a gente tem problemas práticos muito importantes quando a gente vai implementar o filtro na prática. Né? E aqui eu tenho várias outras estruturas. Né? Aqui tem outras estruturas que a gente nem discutiu, né? As estruturas reticulares. Mas esse aqui, formas transpostas, deixa eu fazer então esse aqui que não é. Voltar, acho que esse primeiro que eu fiz aqui estava melhorzinho. Se não me engano, ele estava conseguindo pelo menos uns 40 dBs de atenuação mínima. E aí eu preciso fazer ele de novo, pedir ponto fixo. Não ficou bom. Vamos ver se ele consegue melhorar um pouco sozinho. Não, é isso mesmo. Com essa estrutura ele nem faz. Mas com outras estruturas, por exemplo, que a gente não estudou, também não.
Esse cara aqui que eu fiz, o melhor resultado dentro do que eu consegui fazer aqui foi forma direta 2, com seções de segunda ordem. Transpostas. E ainda assim, longe de ser um bom resultado. Estava garantindo ali. Espera aí. Pessoal, só um minuto. Obrigado, mas já tá indo embora já. Por nada, falou. Ô pessoal, esse aqui eu consegui fazer, deu certo. Fórmula direta 2 transposta, sem seções de segunda ordem, sem nada. Exatamente, a fórmula direta 2 transposta. O quantizado ficou bem em cima da... Ah não, minto. Aqui ele não está nem mostrando, pessoal, repara, ó, o referência, o traço é um traço maior e um tracinho menor, é como se fosse traço ponto. E o quantizado é uma linha cheia. Se eu visse uma linha cheia aqui em cima é porque ele estava igual. Mas como ele não está igual é porque ele explodiu. Se eu olhar aqui o mapa de polos e zeros, pelo mapa de polos e zeros ele não está mostrando nada, que estranho. Que estranho aqui, mas... Aqui ele não está dando o resultado. Não tem como saber o que ele aconteceu porque ele não está mostrando nada. Muito provavelmente ele foi para infinito. Em algum lugar. Será que ele não travou o ponto fixo? Oi? Tenta jogar ponto flutuante e voltar pro ponto fixo. Talvez ele mostre alguma coisa. Tá, agora ele fez. Não, ele não mostra. Não. Ficou difícil saber aqui o que aconteceu. Precisaria... Não, não é isso. Aqui é para fazer um bloquinho no Simulink. Os polos e zeros estão tudo dentro do círculo unitário, não era para ele ter dado infinito em nenhum lugar. Os polos estão longe do círculo, a quantização não ia conseguir fazer isso. Mas ele realmente jogou as coisas longe aqui. Porque não está nem mostrando. E agora converter para seções de segunda ordem. Ó, só que eu tô começando a achar que alguma coisa travou mesmo, porque esse cara aqui
nós já mostramos. Acho que alguma coisa aqui no meu aplicativo parou de funcionar direito. Estranho porque ele não está mostrando nenhuma mensagem de erro aqui. Mas ó, esse cara aqui a gente fez e ele calculou bonitinho. E agora ele não está mostrando mais. Ele não está traçando nada do quantizado. Acho que o certo aqui seria fechar e abrir de novo. Mas vocês entenderam a ideia, né? Não só é importante os diferentes formatos em razão da diferença de custo computacional, mas como também existe uma diferença muito importante na hora de implementar os filtros na prática. Ali, voltando lá no começo, a gente viu os filtros implementados em ponto fixo de 16 bits, que eles não conseguiam superar a barreira dos 20 decibéis de atenuação, né? Eles geravam um ripple na banda de passagem e na hora que ele chegava na banda de rejeição, ele estacionava ali com aqueles ripples dele num patamar ali um pouquinho só abaixo de 20 decibéis. Ou seja, isso representa uma falta de desempenho do projeto e é por conta do acúmulo de aproximações numéricas. Então, de novo, no MATLAB aqui, pessoal, raramente a gente se preocupa com essas aproximações numéricas porque os cálculos são feitos com uma precisão bastante grande, 15 casas depois da vírgula, ou 7 casas depois da vírgula, em ponto flutuante de 32 bits. Só que quando a gente começa já a trabalhar com ponto fixo, o ponto fixo de 16 bits, a gente fala de 5 casas depois da vírgula. Não parece muita diferença, né, de 7 para 5, só que já foi diferença suficiente para o filtro não funcionar nem um pouco como esperado. E isso varia, tá, pessoal? O MATLAB, na documentação dele, ele tem exemplos onde ele faz um filtro em ponto flutuante de 64 bits explodir, porque ele usa uma representação não ótima, ele usa forma direta. Enquanto, às vezes, você projeta um filtro e uma das representações que era para ser mais robustas dá errado, enquanto a representação mais simples funciona. Por quê? Porque não depende só da estrutura, mas também depende dos valores ali envolvidos, ou seja, é uma análise muito caso a caso. Por que eu falei tudo isso? A ideia é ter uma motivação. Por que a gente tem todas essas representações? Eu consigo trazer para vocês, demonstrando na teoria, das representações que eu apresentei, as diferentes vantagens e desvantagens em relação ao custo computacional. Só que a gente ainda fica naquela, tá, então por que eu não uso sempre a que tem o menor custo? A menor custo a gente viu lá, são seções de segunda ordem, forma direta 2, aquela última que a gente viu. Então, por que a gente nem sempre usa ela? Por que a gente às vezes pode usar uma outra? Porque às vezes as seções de segunda ordem tem um problema de quantização que uma outra representação não tem. Vai depender exatamente do seu filtro, né, dos parâmetros do filtro, vai depender também de qual é o seu hardware de implementação, se você vai conseguir fazer em 16 bits ou se você pode até fazer em 32 bits, quantos bits vão ser bits inteiros, quantos bits vão ser bits fracionários da representação. Tudo isso é levado em conta. E aí o que acontece? A gente é acostumado a falar assim, a multiplicação distribui em cima da soma, as multiplicações são comutativas, a soma é comutativa, as operações algébricas básicas lá a gente tem aquelas propriedades, são associativas, são distributivas, são comutativas e por aí vai. Em matemática discreta, pessoal, quando a gente trabalha com representação matemática, precisão finita, nada disso é verdade. Então, a ordem de uma operação, se você implementa o zero antes de um polo, ou como que você combina um par de zeros numa seção de segunda ordem, como que você combina um par de polos,
como que você combina um par de polos e zeros num único termo biquadrático, tudo isso, pessoal, vai ter um resultado distinto no final, porque quando eu trabalho com precisão numérica finita, a ordem das operações importa. Às vezes a diferença entre, eu tenho um filtro com 2 seções, entre você trocar a ordem das seções nas operações, você tem uma solução daquelas que ficou menos 20 dB para todo mundo, não funciona nada, e às vezes você só troca a ordem das operações e pronto. Você tem uma curva que segue exatamente o cálculo de referência, né, que é o 64 bits em ponto flutuante, que é o melhor que o MATLAB faz. Então, pessoal, são aspectos que eu queria chamar a atenção de vocês, porque vão ser aspectos que vão ser importantes para vocês depois na prática do processamento digital de sinais. Na hora que vocês estiverem pegando esses coeficientes que a gente calcula, com todas essas rotinas, com os nossos estudos aí para implementar um filtro em C numa plataforma embarcada, aí num ARM, ou no Raspberry Pi, ou em qualquer coisa que vocês vão fazer no dia de amanhã, esses aspectos todos são importantes, né? A hora que você fala assim, eu peguei esses valores aqui do MATLAB, só que a hora que vocês colocam ele, programam ele dentro de um Raspberry Pi, aquele valor que você copiou do MATLAB, ele tem 15 casas depois da vírgula. Metade dessas casas não vão fazer sentido nenhum para o Raspberry Pi, né? O Raspberry Pi vai falar assim, 32 bits, eu vou trabalhar só com 7 casas. As outras 8 casas que vêm depois disso, aquilo para ele vai arredondar a última casa, a 7ª casa. Falou, para mim é isso, o resto era ruído, porque está fora da minha representação, está abaixo do meu LSB, né, do meu bit menos significativo. E isso vai fazer diferença. De novo, dependendo da representação, a diferença acumula de um jeito ruim. Então, um arredondamento mal feito na 7ª casa depois da vírgula pode gerar um erro ali, onde a gente percebe que o ganho do meu filtro não cai abaixo de menos 20 dBs. Pessoal, menos 20 dBs quer dizer uma atenuação só de 10 vezes no sinal. É multiplicar por 0,1. Ou seja, um erro na 7ª casa depois da vírgula provocou um erro no resultado na 1ª casa depois da vírgula. Era para ser 0 ali, e você está se mantendo em 1, está se mantendo em menos 20 dB, porque os erros se acumularam de uma maneira que teve esse resultado. Perfeito, pessoal? Todo mundo entendeu a motivação e entendeu as transformações, ali como foram feitas e como aquilo se relaciona com a representação gráfica? Sim, senhor, professor. Beleza, então, pessoal. Boa semana para vocês. A gente se vê quinta-feira. Até mais, professor. Beleza, professor. Até mais. Até mais, professor. Tchau, tchau. Ô, professor, deixa eu perguntar. Pode perguntar, Daniel.